Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. A Bíblia, queridos, está querendo nos mostrar aqui que o livro da história não está na mão do acaso, e nem está na mão de quem quer que seja, nem de forças abstratas, nem de poderes desse presente ou do futuro. Nada. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus está conduzindo a história inexoravelmente dentro de um propósito, e a história vai se cumprir de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Satanás na Bíblia, meus queridos, é descrito como um time de futebol que está perdendo de 24-0 e está faltando 5 minutos para acabar a partida, mas que ainda acha que pode reverter a história. Leia atentamente o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele tem uma frase central que aparece em todos os versículos, uma ideia central que vai aparecendo em todos os versículos, que está dizendo assim: está tudo sob controle, está tudo sob controle. O livro da história está nas mãos do Deus que está sentado no trono, e esse livro da história, a única possibilidade de você entender para onde essa história vai, é olhando aquele que pode desvendá-lo. Na visão dos poderes e das potestades espirituais, é o leão da tribo de Judá. Na visão dos redimidos, do povo de Deus, daqueles que aguardam a redenção, é o cordeiro que foi morto. Esse livro, ele vai ser aberto. Esse livro vai ser desvendado. E não há ninguém na história que possa deter o avanço e o poder de Deus. Não há força satânica, não há força histórica, não há nada que possa mudar o propósito de Deus daquilo que Deus está fazendo. Esse livro é completo e acabado, por isso ele está selado. Nada pode ser acrescentado ao seu conteúdo. Ao mesmo tempo, porém, esse livro revela que existe uma leitura que precisa ser feita. O sentido do livro está oculto e fechado. É impossível aprender seu sentido sem que o cordeiro o abra. Porém, é impossível também abri-lo, porque ele se encontra selado, a não ser que esse cordeiro abra. Por outro lado, também esse texto nos mostra que esse livro foi escrito para que alguém leia. Portanto, não é um ato de Deus para si mesmo, nem é um segredo que Deus quer guardar, mas é alguma coisa que Deus está querendo revelar de uma forma especial à sua igreja. Esse livro está selado. O plano não revelado e cumprido por Deus é um fechamento radical, não pode ser invadido, não pode ser violado. Se os selos continuam fechados, os propósitos de Deus não serão conhecidos nem realizados. Por isso que no capítulo 6, os selos desse livro serão abertos. Que livro é esse? Que livro é esse? Qual é o conteúdo desse livro? De que se trata? Esse livro tem muitas coisas escritas, mas ele não é um livro que nós possamos desvendar. Ele é escrito, mas ele não é aberto. Ninguém em todo o universo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o rolo e ver o seu conteúdo. O livro tem código, o livro tem chaves, o livro é selado e por causa disso João chora. Mas agora esse livro é desvendado. A história é desvendada em Jesus. O enigma da história e o sentido da história é encontrado no Cordeiro de Deus que foi morto. A Bíblia Sagrada faz algumas declarações interessantíssimas sobre a obra de Cristo. Se você virar a página um pouquinho comigo aqui em Apocalipse, você vai ver uma declaração estupenda. Capítulo 13, versículo 8. Abra comigo a palavra do Senhor. Diz o texto que todos moradores da terra adorarão a besta, que é uma das forças que se opõe à manifestação cristológica. Mas diz aí o versículo 8, Apocalipse 13, 8. Adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando foi que Jesus Cristo morreu? Ora, todos nós sabemos que Jesus viveu 2000 anos atrás. Historicamente ele foi levado para a cruz debaixo do governo romano. Jesus foi crucificado porque a Judéia estava dominada por Roma e só assim pôde ser crucificado. De outra forma ele seria apedrejado pelo sistema judaico.
Mas a Bíblia está falando que Jesus não morreu há 2000 anos atrás. A Bíblia está nos falando que Jesus morreu desde a fundação do mundo. Nos planos eternos de Deus, Jesus é o eterno Cordeiro de Deus que foi morto. Os céus não foram surpreendidos pelo pecado da raça humana. Esse Cordeiro é o Cordeiro que abre os selos, que desvenda o enigma e que dá sentido aqui agora. Os poderosos não conseguem fazer isso. Se você quiser entender para onde a história vai, você olhe a pessoa de Jesus. Se você quiser saber de onde a história vem, você olhe a pessoa de Jesus. O livro de Apocalipse nos diz que Jesus recebe o livro da mão de Deus. Está aqui no capítulo 5, versículo 7. Jesus recebe esse livro e torna-se assim Senhor da história. É Ele que vai assumir o controle dos acontecimentos e executar os planos de Deus. Os acontecimentos do mundo se desenrolam sobre a soberania absoluta de Deus, que é o Senhor dos senhores. O pessimismo cristão, que muitas vezes toma conta do nosso coração, ele é historicamente infundado e ele é teologicamente absurdo. O ancião começa a falar, ele começa a dizer: não chores, não há razão para a gente chorar, porque o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, vai abrir esse livro. O Cordeiro é descrito aqui como alguém que tem 7 chifres. É o número perfeito na Bíblia. Esse Cordeiro está perfeitamente aparelhado para destruir a oposição que faz o seu reino. Esse Cordeiro é descrito aqui também como 7 olhos. Isso, sem dúvida, representa a vigilância incessante e perfeita deste Cordeiro a favor do seu povo. Esse Cordeiro agora está desvendando a história. E a história, meus queridos irmãos, ela encontra o seu ápice na cruz. Ali na cruz, Deus está expondo toda a vergonha nossa. Ali na cruz, Deus coloca o seu próprio Filho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o esforço religioso humano, ele é absolutamente nulo se ele não estiver sendo desvendado na cruz. Todo o desejo seu por sentido, ele é absolutamente nulo se ele não for desvendado da cruz. Eu tenho dito para muitos amigos meus, e eventualmente já falei disso de público, que se eu não fosse cristão, eu seria existencialista. O existencialismo moderno, que é tão divulgado nas novelas, nas músicas, nas leituras e literaturas que fazemos, nos filmes que assistimos, ele diz o seguinte: essa história, ela não tem propósito algum. Essa história, ela está caminhando numa teoria espiral, ela não vai chegar a lugar nenhum, e ela vai desembocar numa hecatombe posteriormente, mas ela não chega a lugar algum, porque não há inteligência por detrás, não há um Deus por detrás, não há um regente por detrás. Mas, meus queridos irmãos, eu sou cristão, e sabe o que o cristão crê? Que nunca na história humana Deus perdeu o controle da história. As tragédias que já bateram sobre a sua vida, elas podem ter causado muito males ao seu coração na tentativa de interpretar a bondade de um Deus que é ao mesmo tempo soberano. É provável que muitas vezes você tenha perguntado: será que esse Deus todo-poderoso é bom? Ou será que esse Deus é bom, mas ele não é todo-poderoso? Satanás vai sugerir isso muitas vezes na sua vida. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus diz que nenhum fio do cabelo da sua cabeça cai sem o assentimento de Deus. E diz mais, que nenhum pardal morre se não for pela autoridade de Deus. Nós precisamos resgatar isso hoje. Porque há muitas vezes na nossa vida que nós estamos chorando, porque a gente olha para a história, e como João a gente diz: quem é que pode dar sentido a esse caos? Quem é que pode dar razão a essa e coerência a essa incoerência e essa loucura na qual nós vivemos? Quando muitas vezes a gente olha para a história absolutamente absurda e contraditória, cheia de tragédias, cheia de confusões,
gente usando a história para fazer descalabros. E aí você fala, para onde vai a história? E aí você tem que voltar os olhos para as Escrituras Sagradas e dizer, a história está nas mãos daquele que tem o poder para abrir o selo dos livros e desvendar o sentido dela. É quando nós olhamos para Jesus que a gente percebe, ok, eu estou debaixo da égide da cruz. Eu não estou debaixo da coincidência e do acaso, mas eu estou debaixo da soberana orientação de um Deus. E a palavra de Deus, meus queridos, vai desvendando e vai mostrando de uma forma muito clara onde é que isso vai desembocar. Se você abre o capítulo 20 de Apocalipse, você percebe de uma forma muito clara, a história vai desembocar aqui. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo, e a Bíblia continua contando que depois que completa os 1000 anos, ele novamente será lançado, no versículo 10, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O diabo termina aqui. Ele sabe disso. Onde é que termina Jesus? Capítulo 19, versículo 11, está dizendo aqui, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. O que está escrito no nome? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Onde é que a história vai desembocar, meus queridos irmãos? A história vai desembocar onde Deus quer que essa história desemboque. Quando as tragédias abaterem na sua vida ou na sua história, você estiver perplexo perguntando, onde é que vai desembocar essa loucura? Você saiba que essa história vai desembocar um dia, na volta do Senhor Jesus, para governar as nações. E não há nenhum poder nos céus e na terra capaz de mudar o que o livrinho já escreveu. Quem desvenda esse livro? O Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Você não está na mão do acaso, meu querido irmão. A sua história não é cega, fatalista. Você não está nas mãos de um Maktub. Você está nas mãos de um Deus providente, sábio, coerente e amoroso, que vai levar você onde Ele quer levar, e vai levar a história da humanidade onde quer levar. Eu me sinto bem pensando assim. Eu não estou na mão de forças fatalistas. Eu não sei o que me aguarda no futuro. Eu não sei o que pode acontecer na minha história no futuro. Mas eu sei de uma coisa muito certa. Embora eu não saiba o que me aguarda no futuro, eu sei quem é que me aguarda no futuro. E eu estou muito feliz com isso. Porque esse é o Cordeiro de Deus, que um dia vai voltar para reger todas as nações com cetro de ferro. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Deus abençoe. Curva a sua cabeça. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja com todos vós, e com todos aqueles que confiam, aguardam, colocaram sua vida nas mãos do Cordeiro, que foram lavados pelo sangue desse Cordeiro e que aguardam ansiosamente a volta desse Cordeiro, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.